Abre o áudio aí. Então, eu falei para vocês basicamente dois teoremas na aula passada, que é o que cai diretamente na Ampeg, né? Um deles é o teorema de Fubini, que diz respeito à ordem de integração, né, em integrais duplas. Então, se eu tenho uma região retangular, eu posso trocar aqui as integrais, fazer a ordem que eu preferir, primeiro fazer x, depois y, ou o contrário, né? Isso vale não só para... Eu copiei aqui o teorema em áreas retangulares, mas eu também posso enunciar esse teorema para curvas, né, como eu fiz na aula passada. Tá? E aí o cuidado seria na troca das integrais. Tomar cuidado. Sempre eu acho bom desenhar aí a região que vocês estão integrando, né, dado que essas regiões sempre vão ser no plano. Tá? E o segundo teorema é o teorema de mudança de variáveis, né? Então, quando você parte de uma função de duas variáveis que você está integrando aqui, e você quer, às vezes é mais fácil você fazer uma mudança de coordenadas e integrar em duas outras variáveis. Por exemplo, se x for uma função de u e v e y de u e v, talvez seja mais fácil integrar nessas novas coordenadas do que nas antigas. E aí, para isso, para fazer essa mudança, essa integração tem que tomar cuidado com a medida, a nova medida de integração aqui, que vai ser dada pelo determinante, pelo módulo do determinante do jacobiano, e os elementos de área das novas variáveis. No caso aqui seria esse dA barra, aqui seria du dv. Tá? E quem que é esse cara? É o jacobiano, né? É a matriz de derivadas das variáveis x e y com relação às variáveis u e v. Tá? E no espírito para retomar esses dois teoremas, eu deixei para vocês esse exercício no final da aula de quinta, né, que era, dei até algumas dicas, né, com relação a esse exercício, mas o exercício era para vocês calcularem. Inicialmente parece um exercício de cálculo 1, né, porque está pedindo para eu integrar uma integral dessa função, que é uma função de uma variável, e de menos x quadrado, de menos infinito a mais infinito. Tá? Falei para vocês o resultado disso, é raiz de π, né? Mas a ideia disso é vocês usarem a integração dupla em que sentido, né? Eu vou calcular i quadrado. E aí, uma vez que eu acho i quadrado vai dar π, né? Uma vez que eu acho i quadrado, eu achei essa aqui que vai dar raiz de π. Como é que eu vou fazer i quadrado? Eu dei a dica no final da aula passada de fazer assim, ó. Pega a integral, copia aqui, né? E copia ela depois com um outro nome aqui de outra variável que por praticidade e costume que a gente tem, eu vou colocar y. Tá? Não só costume, mas agora vem o truque todo. Eu falei para vocês, tenta juntar tudo aqui, né? Então, essa integral, no fim, vai ser uma integração dupla de duas variáveis, ambas indo do suporte de menos infinito a mais infinito. E aí eu vou juntar tudo, né? Esse e de menos x quadrado e de menos y quadrado, eu posso escrever como e de menos x quadrado mais y quadrado, tá? Dx dy. Então, é essa integral aqui que, no fim das contas, eu estou mais interessado em calcular. Isso aqui é uma integral dupla. Mas o que eu queria que vocês notassem é que sempre que aparecem coisas parecidas com isso, né, x quadrado mais y quadrado, isso daqui já dá uma dica para a gente que a gente tem que usar simetria polar, né, coordenadas polares, né? Por que isso? Né? Porque daí eu vou partir das coordenadas x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. E aí, para eu mapear o plano inteiro, que é o que essa integral está fazendo, o que eu tenho que fazer nas novas coordenadas? Eu tenho que partir de um raio zero, pensa nos vetores lá nas coordenadas polares. Para eu mapear o plano inteiro, eu preciso estender o raio desses vetores de zero até infinito, né? Opa, perdão. E, além disso, eu preciso estender o ângulo de 0 a 2π para rodar as coordenadas polares inteiras, né? Então, é essa sacada que tinha que ser feita aqui. Então, eu vou fazer uma mudança de coordenadas para as polares.
Então, vou escrever assim, ó, R cosseno θ e y igual a R seno θ. Tá? Aí, vou calcular o jacobiano. Então, de x e y, a notação que eu estou usando é essa aqui. A maioria dos livros usa essa mesmo. Tá? Que indica o quê? Que eu vou fazer a matriz. Aqui é que eu vou fazer só a matriz, por enquanto, depois a gente calcula o determinante. Então, essa matriz seria a matriz da primeira linha, as derivadas de x com relação a r e θ, respectivamente. Então, aqui vai aparecer o cosseno. E quando eu derivar em θ, aqui vai ser menos r seno. A gente já fez isso na aula passada, mas só retomando, né? E com relação a y, quase a mesma coisa, né? Seno aqui, só tomar cuidado com o sinal. E r cosseno. E aí, o determinante disso aqui, a gente deve lembrar, né? Vou escrever assim, o det dessa matriz aqui, né? Que eu vou... Como é que eu posso escrever isso? Eu vou fazer assim, ó. O det do jacobiano. Isso aqui vai dar R, né? A gente viu que dá R, ficaria R cosseno ao quadrado, mais R seno ao quadrado, que dá R. Tá? E aí eu vou plugar aqui o Fubini, o Fubini não, o teorema de mudança de variável, né? Então, I quadrado, partindo daqui, ó. Tá? Primeiro eu vou mudar a variável, então eu vou fazer a integração de 0 a infinito do raio e de 0 a 2π do ângulo. Tá? Se vocês notarem, quem que aparece aqui, ó? Menos x² mais y², se a gente fizer essa conta, é exatamente o raio, né? O raio ao quadrado. Por quê? Porque vai pegar x², vai ficar r² cosseno ao quadrado, o y² vai ficar r² seno ao quadrado. Quando eu somar os dois, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, então vai ficar r² aqui. Então, essa integração vai envolver e de menos r², tá? Aí o jacobiano, o módulo do jacobiano é r, e as novas variáveis, né? Fazendo na ordem aqui, dθ, dr. E note que agora o meu problema ficou muito mais simples, né? Por que muito mais simples? A parte de θ é isolada ou desacoplada da parte de r, né? Quando eu separo essas integrais aqui, usando Fubini, eu vou ter a integral só de θ, aqui, ó, 2π dθ, e isso aqui a gente sabe quanto é, que é 2π, e a integral de 0 a infinito, essa é a parte, entre aspas, complicada, e de menos r², r dr, tá? Essa segunda integral aqui que a gente vai ter algum trabalho, não muito, que envolve técnicas de cálculo 1, no fim das contas. Tudo bem até aqui, pessoal? E aí, eu queria relembrar vocês como fazer essa integral, né? Como é que eu tenho que técnica que eu tenho que utilizar aqui para fazer essa do e de menos r² r dr? Quem lembra aí? Integral por partes? Por parte, será que não vai complicar mais do que facilitar? Acho que é substituição, né? Isso, aqui é substituição, né? Eu até entendi a sugestão por parte, acho que foi a Rê que falou, né? Eu achei... desculpa. Fala, Rê, fala, Rê. Eu achei que dava para chamar o R de F, daí quando derivava ficava 1. Isso. A ideia de que você lembrou lá é exatamente essa e é uma ideia boa, mas o problema aqui não é nem com relação ao polinômio, é com relação à exponencial. Porque você teria que saber a primitiva de e de menos r². E isso, se vocês forem no Google, inclusive, ver, isso não é tão trivial, tá? A primitiva de e, porque se você vai derivar esse, você tem que, lembrando da integração por partes, né? Aquele negócio de uv' uv menos integral de u'v.
né? Se aqui você vai chamar um cara que vai aparecer aqui a derivada, o outro você tem que saber a primitiva. E este cara aqui eu não sei a primitiva, né? Esse cara aqui é mais complicado. Então, embora eu entenda esse negócio de chamar, como o polinômio aqui dá uma dica que talvez seja por partes, né? O problema é esse cara, tá? Estou fazendo essa mini revisão exatamente para a gente ir lembrando esses aspectos. Ah, como a Ana falou, eu vou fazer uma substituição aqui. Por que uma substituição? Porque ela deve ter percebido que aqui o r e o r quadrado se relacionam via uma derivada. E aqui é uma função composta. Então a ideia aqui é usar a regra da cadeia de modo inverso para fazer a substituição. Então qual que é a ideia aqui, né? Eu vou chamar de u. Vou fazer aqui no cantinho a substituição, eu já escrevo depois tudo substituído aqui embaixo. De u, o r quadrado, o menos r quadrado, quando eu faço o diferencial de u, isso aqui vai dar menos 2r dr, certo? E o r dr aparece aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte, o r dr, eu vou dividir aqui por menos 2, né? Isso aqui vai dar menos meio du. E aí agora eu faço a substituição aqui inteira. Só tomar cuidado com os limites de integração aqui, né? Que eu mesmo sempre acabo errando. Mas quando o r é zero, o u é zero, e quando o r vai para infinito, o u vai para menos infinito. É o único cuidado que tem que ter aqui. Então aqui vai ser uma integral de 0 a menos infinito de e de u menos meio du. Tudo bem isso aqui, pessoal? Aí eu já escrevi assim, para eu não ter que voltar para R. E aí, o que eu vou fazer? Bom, agora continua. Eu tiro esse meio aqui, posso cortar esse 2 com esse 2 já, né? Esse menos aqui eu vou usar para inverter os limites de integração. Tá? Então, esse aqui vai dar, ó, o π surgindo aqui, né? Vai ser a integral de menos infinito até zero, e de u deu. E essa integral aqui é facinha, né? Essa integral vai ser π e de u avaliado para u indo de menos infinito até zero, né? Nota que no menos infinito, esse cara vai para onde? Vai para zero, né? Então eu só tenho que considerar o limite superior, ou seja, isso daqui dá π. Tudo bem essa integral? E aí relacionar, e a gente volta no original, né? Que é o que me interessa. Então, o que eu acabei de achar é que essa integral aqui dá π, e, portanto, a integral original é raiz de π, né? Então, portanto, o i é igual a raiz de π. Bonitinha essa aqui, né? Eu lembro que foi o primeiro caso, um dos primeiros casos que eu vi na vida de integração dupla para alguma aplicação assim mais concreta. Tá? Alguma dúvida nesse aqui ou tá tranquilo? Antônio, desculpa, eu cheguei uns minutinhos atrasada, não sei se você apresentou uma teoria nova, mas eu não entendi como que virou da dupla para essas duas que Como não que eu, são duplas. como que eu fiz a passagem daqui para cá, é isso? Isso, não, a passagem, na verdade, desse I2, onde é uma integral dupla, para a próxima linha, onde é uma multiplicação. Ah, não, é o seguinte, né? Então deixa eu retomar o raciocínio um pouquinho do exercício. Então, a minha intenção era resolver essa integral que eu deixei no final da aula passada para vocês, né? De menos infinito a infinito de e de menos x quadrado. E o truque, a dica que eu tinha dado era, olha, em vez de calcular i, calcula i quadrado. O que é i quadrado? É o quadrado dessa integral. Mas em vez de escrever ela só em x, escreve ela em x e y. Tá? É só um truque algébrico para você conseguir trabalhar no plano cartesiano. Tá? Por que é interessante trabalhar no plano cartesiano? Porque quando eu junto essas duas integrais usando o teorema de Fubini, né, que me diz que eu posso juntar ou separar as integrais de acordo com a minha necessidade, né, eu vou ter a integral dupla de menos infinito a mais infinito, ou seja, o plano inteiro aqui nas variáveis x e y, da função e de menos x quadrado
seria menos y² aqui, e eu coloquei em evidência assim para ficar claro que eu posso utilizar circunferências aqui, né? Circunferências de raios distintos para gerar todo o plano. Como é que eu faço isso? Via coordenadas polares aqui, mudança de coordenadas para coordenadas, vou deixar bem claro, polares. O que são as coordenadas polares? Aqui eu não fiz mas eu vou fazer um pouquinho de geometria, né? É como se eu pegasse os vetores no plano cartesiano x e y, né? Um vetor qualquer aqui, e eu projetasse eles em duas outras coordenadas, na coordenada r, que é o módulo desse vetor, e na coordenada θ, que é o ângulo. Você concorda que com estes vetores escritos desta maneira, eu consigo também gerar o plano inteiro? Por exemplo, se eu tiver um vetor aqui, eu vou mudando o ângulo e o raio de acordo para chegar em todos os vetores possíveis do plano. Por quê? Porque meu interesse é fazer a integração no plano inteiro. Tudo bem isso? Não, tudo bem. Até então, acho que a dúvida se repete aí, porque tem uma multiplicação de integrais simples, daí você pode reescrever isso como uma dupla, então? Isso, porque ó, aqui está em x, aqui está em y. Aí o que o Fubini me diz? Me diz que eu posso fazer na ordem que eu quiser as integrais. Então, e como aqui, em termos de uma variável, eu acho que a sua dúvida é, como x não depende de y, eu posso jogar isso aqui para dentro dessa integral? Posso. Ah, entendi, é porque x não depende de y. Aí é uma Isso. entendi. É uma suposição que a gente está fazendo e totalmente razoável aqui, né? Que x em termos de y é uma constante. Então são duas variáveis independentes. E aí eu posso usar esse truque algébrico para juntar e virar uma integral dupla, né? Por quê? Porque daí essa daqui eu sei resolver, né? Essa daqui aí eu uso coordenadas polares, monto o jacobiano e uso Não, o beleza, daí teorema. eu já tinha entrado. Obrigada mesmo, Antônio. Show de bola. Aí eu uso o teorema de mudança de variável para resolver. E aí a resolução em si eu acho que não é o complicado. É mais por isso que eu enfatizo a ideia, né? A ideia é mais o truque algébrico mesmo, tá? Muito bem, essa daqui eu gosto. Eu sempre gosto de apresentar essa, porque é um exemplo curioso aí de integração. Bom, vamos lá, deixa eu entrar um pouquinho na Unpack. Eu vou abrir aqui a prova de 2018. Eu tenho anotado aqui as questões que eu gostei. Então, 18. Vamos abrir a questão 11. Tem uma questão só que eu não fiz com vocês, que eu acho que é essa aqui, a questão 10, mas aí eu deixo. Tentem fazer ela é uma questão de derivada direcional, por isso que eu não vou fazer hoje. Mas aí, se tiver tempo lá na frente, eu faço. Mas não é uma questão difícil. Vamos focar mais nessa questão que a gente viu nas últimas aulas, tanto de integração quanto de otimização, né, para ver o tipo de questão que cai na PEC. Tá? Então, eu vou fazer a 11, a 13 e a 15 dessa prova de 18. E o feeling que eu quero dar para vocês é que essa parte de cálculo 2, cálculo multivariado, é um pouco mais cobrada do que os outros tópicos, né? Você vê que só aqui de cabeça, né? Se a gente for passando a prova, questão 10, cálculo multivariado. Questão 11, cálculo multivariado. São duas questões já. Aí questão 13, cálculo multivariado. E a questão 15, que está aqui embaixo, cálculo multivariado. São 4 questões de cálculo multivariado, tá? É quase 1/3 da prova. Então dá para ver que esse tópico final aqui do último mês que a gente vem vendo, é um dos tópicos centrais juntamente com o cálculo 1. Mas se você somar também questões de cálculo 1 aqui, a gente está girando aí em torno de 8 a 9 questões de cálculo 1 e 2, né? Só cálculo. Isso quer dizer que 2/3 da prova, um pouquinho menos, entre 60% e 70% das provas são de cálculo. Aí você pega Algelin, são outros 20. Você vê que só aí, se você souber muito bem esses 3 tópicos, Algelin, cálculo 1 e 2, pronto, matou a prova, né? E aí pega um tópico fácil, aquela parte de conjuntos, tal, também, ah, também dá para se garantir bem, né? Muito bem, mas vamos falar especificamente dessa questão. Eu tenho uma função
de 3 variáveis, dada por x menos 2 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, z menos 2 ao quadrado. Tá? Essa questão é conceitualmente até simples, mas vamos fazer com calma isso aqui, né? A direção de máximo crescimento em 0, 0, 1 é 0, 0, 1. Primeiro, o que ele está querendo dizer aqui, né? O que eu tenho que fazer para ou falsear ou verificar essa afirmação? O que vocês acham? O que eu tinha que ver? Máximo crescimento? Vamos ver se vocês lembram das aulas. O gradiente. Isso, o gradiente, né? Então eu vou calcular o gradiente disso aqui. Uma vez que eu tenho o gradiente num ponto, eu sei que é o vetor que aponta na direção e sentido de maior crescimento da função, ou que maximiza a derivada direcional. Tá? Deixa eu só copiar essa questão lá para o meu bloquinho, a gente faz as contas lá, aqui do lado. Então é isso mesmo. E o gradiente dessa função é relativamente simples, né, de fazer. Só tomar cuidado para não se perder na derivada, mas acho que essa altura do campeonato, esse não é um erro tão comum, né? Talvez, só porque eu falei, talvez eu erre agora, né? Mas vamos fazer fx aqui. Eu vou fazer as componentes e aí a gente vai vendo, né? Dá 2x menos 2, né? A fy dá 2y menos 2 e a fz dá 2z menos 2, né? Então o gradiente é o vetor de 3 coordenadas formada por esses daqui, né? E aí vou escrever o gradiente já no ponto 0, 0, 1, né? Então nota que x e y vão ser 0. E o z aqui, se eu colocar 1, né, vai dar menos 1. Essa conta aqui, né? Menos 1 aqui dentro do parênteses. Mais do que isso aqui dá menos 2. Né? Então isso aqui é falso. Vou colocar aqui do ladinho, tá? Falso. Essa parte é tranquila, né? Suave essa conta. A matriz hessiana de F é diagonal. Mas para fazer a matriz hessiana, né? Ou a gente faz no braço mesmo, então só tem que fazer essas daqui, né? fxx. Na verdade, eu não preciso fazer conta, né? Mas vamos fazer. Vai dar 2, fy também é 2, e fzz é 2, né? E mais do que isso, todas as cruzadas, porque x só depende de x, y só depende de y, z só depende de z, elas são todas zero. Né? Então, de fato, essa matriz vai ser diagonal. É verdadeiro. Tudo bem? Deu para sacar isso aqui? Eu preciso fazer conta, anotar a conta aqui? Acho que não. Né? Item 2. O ponto 222 é um máximo global. Bom, que é ponto crítico a gente já sabe, né? Que o 222, se a gente substituir aqui nas derivadas, né, a gente chega no vetor gradiente nulo. Tá? Então, isso pelo menos a gente já sabe. Pergunta, ele é máximo global? Não, né? Essa função é convexa. Então, se eu achar um ponto crítico, ele é mínimo. Então, é falso, ele é mínimo global. Tá? Mais do que isso, está aqui, ó, as derivadas. Se eu montar a matriz hessiana, é uma matriz cuja diagonal principal é 2, só tem o elemento 2, né? Isso indica que é uma matriz que é uma função globalmente convexa. A gente já sabe disso, principalmente por esses termos quadráticos aqui, né? Mas tudo bem. Você vê que é um exercício conceitualmente bastante simples, né? Aqui. Se v é igual a 0, 1, 0, então a derivada direcional de f na direção do vetor v no ponto 3, 2, 2 é 0. Né? Então, olha só, ele deu de lambuja já um vetor unitário. O que é derivada direcional? Para lembrar dessa conta, né? Vamos fazer aqui, derivada direcional de f. Opa! Na direção do vetor v da função f, no ponto 3, 2 e 2. Como é que faz essa conta? É o gradiente, né, no ponto em questão, no ponto 3, 2 e 2, escalar com o vetor que ele me deu, o vetor v. Essa conta que a gente tem que fazer. O gradiente nesse ponto aqui, nota que o 2 aqui
2 na segunda e na terceira coordenada vão zerar essas duas coordenadas, então eu só preciso me preocupar com a primeira. Então, a primeira, né, vai dar o quê? Vai dar 2. Então, vai ser o vetor 2, 0, 0. E quando eu fizer escalar com o vetor v, que é 0, 1, 0, isso aqui vai dar 0. Então, e aí, o que ele fez? É 0, é 0. É 0, é verdadeiro. Eles são ortogonais. Por último, se eu definir uma função de 4 variáveis aqui, né, em que a função seja definida por w ao quadrado é igual a f de x, y, z dessa maneira aqui, então g é uma função homogênea de grau 2. Isso aqui, só de bater o olho, dá para ver que é falso, né? Isso aqui é falso. Por que que é falso? Porque f, se vocês notarem aqui, né? Primeiro que f não é homogêneo, né? F não é homogêneo. Se você botar um lambda aqui, eu não consigo botar em evidência para tirar desse quadrado, né? Por quê? Porque tem termos... Se você desenvolver os quadrados, você tem termos constantes, né? Então, essa função não é homogênea. Se eu tenho um produto de uma função homogênea com uma não homogênea, ela é não homogênea. Mas dá para você testar também. Se você não soubesse disso, você bota os lambdas aqui, você vai ver que você não consegue botar em evidência. Tudo bem? Não precisa formalizar isso? Ou essa aqui é tranquila? Essa aqui é bem tranquila, né? Essa questão. Foi mais para aquecer os motores, né? Vamos fazer a questão 13 da prova do mesmo ano? Mais alguma dúvida nessa aqui? Questão 13. Deixa eu anotar aqui de que ano que é, né? PEC 18. Então, vou fazer todas as das 18 aqui que eu separei. Questão 13. Questão 12 é Algerim, né? Questão 13 aqui. Deixa eu tentar copiar ela para o meu bloco. Acho que eu consigo encaixar tudo em... Ixi, deixa eu dar um zoomzinho alt. Aqui. É uma questão que envolve otimização, tá? É uma questão mais teórica do que ficar fazendo conta, mas tem algumas contas. De qualquer maneira, eu vou copiar para cá. Então, primeira coisa, né? Eu tenho duas funções, uma função x vezes y e outra função alfa x mais beta y. Aqui vocês já devem estar identificando um problema de micro, né? Então, uma Cobb-Douglas com parâmetros 1 e 1, aqui sendo maximizada, sujeito a uma restrição orçamentária, onde quem está fazendo o papel aqui de preço é o alfa e o beta. Tá? Identifiquei abaixo, e aí a gente já sabe que tem solução por um pouquinho de inspeção de micro, né? A gente já sabe que a solução vai ser, como alfa e beta são estritamente maiores que zero, né? A gente já sabe que vai ter tangência, então eu posso usar eventualmente Lagrange, coisas desse tipo. Tá? Tudo bem? Essa intuição, né? A gente pode até fazer essa intuição aqui, né? Deixa eu fazer a intuição geométrica aqui, né? Então a gente tem um problema desse tipo aqui, onde posso colocar x aqui, y aqui, né? E aí o que eu estou pensando é a restrição está aqui com os parâmetros alfa e beta. Aqui a minha região, essa região aqui, ó, é definida por essa regiãozinha aqui, né? E o que eu tenho, as curvas de nível dessa função x vezes y são curvas de nível a lá Cobb-Douglas aqui, né? E aqui tem uma tangência, esse cara eu já sei que vai ser o máximo. Você vê que eu nem comecei o exercício, eu já sei muita coisa sobre a estrutura dele. Tá? E aí vamos ler um a um essas coisas. Podemos garantir que a restrição g de x, y menor ou igual a A é inativa para a solução do problema acima, para quaisquer valores estritamente positivos de alfa, de A, alfa e beta. Isso é falso, né? Ela vai ser ativa, né? Ativa no sentido de valer em igualdade. Eu sei que o ótimo vai estar na fronteira. Então, isso aqui é falso. Tudo bem? Podemos garantir que x maior ou igual que zero é inativa para a solução do problema acima para quaisquer valores estritamente positivos de A, alfa e beta. Essa aqui é verdadeira, né? Por quê? Porque eu não vou estar na fronteira. Quando ele fala ativa ou inativa, quer dizer que eu estou na fronteira, né?
Aqui eu vou estar na região interna a essa restrição. Então ela não vai ser ativa no sentido binding, né? No sentido de estar aqui no eixo, né? Então isso aqui é verdadeiro. Eu quis mostrar essa questão só para, mais do que isso, apresentar também esse vocabulário. Caso é que eu acho que vocês já estão acostumados de micro, mas de qualquer maneira, vamos apresentar aqui em matemática. Antônio, como que garante que não tá com solução de canto? E aí Por seria. causa das curvas de nível da função, né? Então, nesse caso, como é uma função quase côncava, né? Eu posso garantir isso. Quase côncava e os limites aqui, se eu fizer na curva o limite de x tendendo a zero, o y vai para infinito e o x e vice-versa. Ah, é que eu tava pensando em micro, eu achei que tinha alguma combinação aí de preço e renda, né? Que seria o alfa, beta e A, que a solução podia ser de canto, mas então, quando é Cobb Não, Douglas, não tem isso. não. Teria que ser alguma coisa quase linear, aí podia dar solução de canto, Ah, beleza, obrigada. né? Ou uma função quase linear aqui, né? Ou bens complementares, complementares não, desculpa, substitutos perfeitos, né? Tudo bem? Tudo bem, É, até me ajudou em micro já, obrigada. show. Aí, agora daqui para frente ele vai dar casos particulares aqui, né? Então ele está pegando agora a restrição com os preços. Vamos interpretar isso aqui como micro, né? Como os preços 2 e 1 aqui, né? De x e de y. E aí ele já fala, ó, então a solução é a sobre 4, a sobre 2. Bom, se a gente lembrar, né? Eu fiz esse problema com vocês algumas aulas atrás, inclusive eu acho que na aula de segunda, né? Mas qualquer coisa a gente faz de novo. Mas o ótimo da Cobb Douglas, né? Usando esses parâmetros aqui, vocês podem lembrar que é o parâmetro aqui que aparece nos expoentes, né? Eu na aula chamei de alfa e beta, mas aqui seria 1 e 1, né? Os parâmetros que aparecem aqui. Então seria 1 vezes a renda, que neste caso está sendo interpretada pelo parâmetro A, sobre a soma dos dois parâmetros aqui, que no caso é 2, vezes o preço de x, que neste caso quem está fazendo o papel de preço é alfa. Tá? Tudo bem? Isso daqui é a resposta de Cobb-Douglas. A gente pode fazer o problema de novo, como eu falei, né? É só montar o Lagrangiano, né? Lagrangiano de x e y. Aí fazer x vezes y menos lambda. Aqui a gente pode usar o Lagrangiano porque tem essa tangência aqui, tá? E eu vou usar como restrição o g, né? Então, alfa x mais beta y menos a. Aí, se vocês resolverem isso aqui com as condições de primeira ordem, né? Vocês vão chegar nesses dois valores de x estrela e y estrela. O y vai ser 1 vezes a também, que é a renda, sobre 2, que é a soma dos parâmetros da Cobb-Douglas, sobre o preço dele. Tá? Então, ó, é só vocês terminarem essa conta. Se vocês quiserem, eu faço daqui a pouquinho. Tá? Provavelmente a questão discriminava o aluno que acabou fazendo bastante esse problema de Cobb-Douglas ou não, né? Porque se você por um acaso não lembrasse disso, você tem que fazer a conta do Lagrangiano e fazer do zero, né? E o cara que já está mais treinado já sabe isso aqui de cabeça, tá? E aí não perde tanto tempo nesse item, que basicamente diz, ó, se o preço desse bem é 2 e desse é 1, as quantidades são A sobre 4 e A sobre 2. Isso é verdadeiro ou falso, né? Vamos ver aqui. Ó, o alfa, se eu substituir por 2 aqui, vai dar A sobre 4. Então aqui até aqui tudo bem. E aqui A sobre 2 é verdadeiro. Isso aqui. Tudo bem? Como eu falei, é só resolver aqui. Faz o Lx igual a 0, Ly igual a 0 e o L lambda igual a 0, né? Que vocês e aí resolve esse sisteminha, vocês chegam nisso aqui. Muito bem. Eu acho que eu vou acabar tendo que fazer para mostrar para vocês isso aqui.
Aqui é isso aqui é do teorema do envelope. Tá, mas vamos ler primeiro. Se a restrição for a mesma do item anterior, então dA, ou seja, se eu mudar um pouquinho o parâmetro A aqui na minha restrição, o efeito disso na função objetivo é A sobre 8. Então, o que ele está pedindo para você checar? Bom, se você quiser, você pega. Tem dois jeitos de fazer isso aqui, ou você pega isso e isso. Como você já sabe que isso aqui é verdadeiro, eu acho que o jeito mais rápido, neste caso, é montar a função f. Então, a função f de x estrela em função de a, y estrela em função de a, né? Neste caso, como eu já tenho esses valores, ou esses valores aqui, que é a sobre 4, a sobre 2, eu vou fazer essa conta, é x vezes y. Então, a sobre 4, a sobre 2, isso daqui vai dar a ao quadrado sobre 8. E aí, quando eu faço a derivada disso, né, com relação derivada de a ao quadrado sobre 8 com relação a, isso aqui vai dar a sobre 4. Certo? Então, isso aqui é falso. Outro jeito que vocês podiam ter pensado é, esse daqui também vai ser o valor de lambda. Tá? Se vocês calcularem o lambda estrela aqui, vai dar a sobre 4. Tá? E aí usar o teorema do envelope. Mas como a gente já fez esse aqui, né, era só colocar na função e calcular a derivada. Tudo bem até aqui? Então é falso esse último aqui, 3, né? E o 4, se a solução do problema satisfizer g menos a igual a 0, então teremos que o gradiente de f e o gradiente de g são perpendiculares. Não é falso, né? Eles são colineares. Eles são colineares, que é exatamente a ideia de por que a gente monta o Lagrangiano. Então esse aqui foi um exercício para a gente rever a otimização. Aí. Tudo bem até aqui? Você vê que as duas questões, eu não sei, eu acho essas duas questões relativamente bem tranquilas, assim, se você tá com tudo isso na cabeça. São questões meio fáceis, assim, né? Tudo bem. E principalmente não só fáceis, mas rápidas, né? Essa daqui, se você tá com tudo afiadinho na cabeça, você faz super rápido. Questão 15, anotei também para fazer aqui, questão 15. Deixa eu copiar aqui. Então, 14 é séries e sequências, a 15 é uma de integração. Né? Então agora ele quer uma integral dupla dentro de um domínio que é delimitado por essas três curvas, x igual a 0, y igual a 0, x mais y igual a 1. E ele te dá uma função, 1 menos x menos y, também bem tranquilo, hein? E pede para você calcular 6 vezes v. Então deixa eu copiar para o meu bloquinho isso aqui, né? Essa sim, referente à última aula, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu particularmente gosto de fazer o intervalo de integração que eu estou considerando, tá? Então aqui eu vou fazer as regiões delimitadas aqui, a região delimitada, né? O D, que vai ser delimitado pelo x igual a 0, que é o eixo y, o y igual a 0, que é o eixo x, e o x mais y igual a 1. Então vai ser um troço assim, um triângulo aqui, né? Essa região aqui, esta é a região D, que ele chama aí no enunciado. E por fim, a função f, 1 menos x menos y. Aí eu tenho que integrar essa função nessa região D, ou seja, eu tenho que considerar a integral dupla dentro desse Dzinho aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a integral variando o x de 0 a 1. Então essa integral é referente ao x. Já vou botar o x mais externo aqui, né? E o y, aí eu faço a dependência de x. Né? O y está variando de onde a onde? Está variando do 0 até a curva aqui da fronteira. Né? Então vai ser de 0 até a curva, essa reta aqui, que eu posso escrever 1 menos x.
Tá? Essa daqui vai ser a integração, e aí eu plugo a função, que é 1 menos x menos y. Como aqui não tem simetria nenhuma, não tem nenhum termo quadrado, eu vou fazer em x e em y mesmo essa integral. Tudo bem? E aí é conta até meio simples demais para ser verdade, mas vamos lá, 0,1. A integral em y, a primitiva em y dessa parte aqui vai dar y menos xy menos y quadrado sobre 2, essa é a primitiva. Avaliado isso, usando y indo de 0 a 1 menos x, essa é a parte que pode dar um rosca, né? Dx. Tá? No zero, nota que é tudo zero, então não preciso me preocupar. Mas no limite superior, eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Então, vou fazer 1 menos x desse y, menos x, 1 menos x, menos 1 menos x sobre 2 ao quadrado. Tudo bem até aqui? Aí vamos fazer com calma, que eu vou tentar não me perder. 0 a 1. Nota que eu vou resolver primeiro esses dois termos aqui, né? E depois eu posso... Será que dá para... Não, dá para fazer mais rápido, ó. 1 menos x eu vou botar em evidência, nesses dois primeiros. Então tem 1 menos x aqui, 1 menos x aqui, fica 1 menos x. Então vai ficar 1 menos x ao quadrado. Olha só que legal. Menos 1 menos x quadrado sobre 2. E aí vai ficar um termo só na integral. Olha só que bonitinho. 0 a 1 de 1 menos x quadrado sobre 2. Tudo bem? Dá para abrir isso aqui ou dá para fazer substituição? Não sei o que vocês preferem. Eu prefiro fazer substituição, não sei. Então vai ficar meio desse cara aqui que eu já joguei. Se bem que ele vai me ajudar, né? Ou não, não. Ó, a substituição que eu vou fazer, não precisa fazer substituição aqui, mas eu vou fazer. 1 menos x. Porque aí o du vai ser menos dx. E aí esse dx eu vou trocar por menos du. Quando eu troco os limites de integração, aqui vai aparecer a integral. Quando x é 0, u é 1. Quando x é 1, u é 0. Tá bom? De u ao quadrado, que é esse cara aqui ao quadrado. E aqui vai ser menos du. Aí eu uso esse menos para inverter os limites de integração. Então, esse aqui vai dar meio da integral de 0 a 1 de u quadrado du. E aí isso aqui vai dar meio. A primitiva disso aqui é u ao cubo sobre 3. Avaliado u indo de 0 a 1. No zero vai dar 0. Vai dar 1/6 isso aqui. E aí ele pede 6 vezes isso aqui ele chamou de v, né? Então, portanto, 6 vezes v é 1, que é de fato o gabarito. Você vê que é bem tranquilinho, né? Só você não se perder aqui no meio. Desenhar a região de integração e não se perder no meio das contas, que eu acho que é o primordial aí, ou necessário. Tudo bem? Alguma dúvida nisso aqui? Acho que a galera perderia tempo nessa questão estendendo, desenvolvendo isso aqui, aí cortando um monte de coisa, né? Eu não sei, eu achei mais elegante fazer desse jeito. Mas dá no mesmo, né? Se você não se perder, dá no mesmo. Muito bem, você vê que a prova de 2018 estava carregada em coisas de cálculo 2. Né? Deixa eu ver, acho que dá tempo para fazer mais um, pelo menos, né? Eu vou fazer, separei aqui também o 19, questão 15 da prova de 19. Isso aqui é um caso interessante, né? É a mesma lógica da anterior, tá? Que é, eu quero fazer uma integral dupla numa região que ele te dá aqui, um conjunto
cartesiano, aqui no plano cartesiano, e uma função 1 menos x² menos y². E pede para calcular 100 sobre π vezes o valor aqui da minha integral. Vamos fazer. Essa aqui está gritando por coordenadas polares, né? Por causa desses termos x² mais y². Está gritando, falando, quero ser resolvida por coordenadas polares. E é o que eu vou fazer. Sábado de manhã, se não tiver um pequeno nível de descontração, né? Aí já era. Vamos lá. Então, essa aqui é Unpack 19, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer é a região, tá? É o D aqui. Então, pelo menos para ter uma ideia do que eu vou fazer, né? Em termos de representação. Então, vou fazer aqui mais ou menos, tá? Ó, tá aqui. Esse aí é o meu eixo. Vou colocar os eixos de coordenadas aqui só para eu ter uma representação aqui, né? Tá aqui o x, mais ou menos. Tá, essa daqui seria a circunferência de raio 1. O y positivo, eu estou considerando a parte superior dessa circunferência, então eu vou marcar a região que eu vou considerar de laranja aqui, ó. É a parte superior aqui é a semicircunferência aqui, tá? E ele pede para eu fazer dentro dessa região, esse é o conjunto D, tá? O conjunto D é esse aí. Dentro dessa região, pede para eu considerar o quê? Pede para eu considerar a integral dessa função aqui, dessa função 1 menos x² menos y², que também está gritando coordenadas polares. Como é que eu varro essa região por coordenadas polares, né? Se eu chamar x igual a r cosseno θ, como eu fiz antes, e y é igual a r seno θ, é igualzinho a gente fez. A gente já sabe, inclusive, o determinante do jacobiano, que eu vou escrever aqui, ó, x e y. Já fez na aula de hoje. Que vai dar R, né? Não precisa fazer tudo isso de novo. Isso aqui vai dar R. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é a integral dupla dessa função. Nota que essa função no novo x e y vai valer quanto? Vai valer 1 menos r². Tá? Se eu calcular f de r, f em rθ, né, com as coordenadas x que depende de rθ e y que depende de rθ, né, isso aqui vai dar 1 menos r². Então só depende de r. Isso já é um bom sinal, porque quer dizer que a coordenada de θ vai ficar mais simples. Então vai ser essa função, opa, r² aqui, né? Vezes o determinante do jacobiano, que é r, né? Isso integrado em r e em θ. E agora o que eu tenho que fazer é sacar quais são os limites de integração. O raio está fazendo o quê? Para eu rodar essa região inteira? Está indo de zero, vetores indo de zero até a fronteira da minha circunferência, que é raio 1. Então o R, a parte do R, vai de 0 a 1. Tudo bem esse argumento? A parte do θ, como é que eu faço para os vetores rodarem só essa partezinha superior? Eu vou de 0, que seria um vetor que está aqui, até π. Então essa integral vai ser de 0 a π. E pronto, isso daqui é o V, né? Aí eu tenho que fazer isso. Agora virou uma integral relativamente simples, até de cálculo 1, porque a parte de θ vai ser π, né? Essa parte, ó, integral de 0 a π de dθ é π, porque o resto não depende de θ. Então vai dar π aqui, né? E vai sobrar a integral de 0 a 1 de 1. Já vou fazer a distributiva aqui, acho que é até mais rápido. Dá para fazer substituição, mas eu não quero. Vamos fazer tudo polinômio aqui, né? Então opa, peraí. É r menos r cubo dr. Olha só que integral simples, né? Então V vai ser igual a π
A primitiva desse troço aí em R vai dar R² sobre 2 menos R² sobre 4. Isso avaliado para R indo de 0 a 1. No 0 vai dar tudo 0. No 1 vai dar meio menos 1/4, que é quarto. Então vai dar π sobre 4. E por fim ele pede, a gente sabe o valor de V, ele pede 100 sobre π vezes V. Isso aqui é 100 sobre π vezes π sobre 4, é 25. Tudo bem? Alguma dúvida nesse aqui? Esse aqui é bem legal, bem elegante até, né? Oi, fala. Antônio, você pode repetir, por favor, como você achou os limites de integração para R, esse 0 e 1? Claro. Então, o 0 e 1 para R foi para eu rodar vetores, né? Lembra que os vetores saem da origem e ligam setinhas aqui a pontos desse conjunto D. Como é que eu ligo, uma vez fixado o ângulo? Vamos supor que eu esteja nessa reta aqui, ó. Deixa eu pegar uma reta aqui. Nessa reta aqui. Opa, o que aconteceu com a minha reta aqui? Acho que eu não segurei. Ué, peraí. Deixa eu ver se... Não sei o que está acontecendo. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. O que está nessa reta aqui? Se eu considerar essa reta, ó, eu posso... Esses são os vetores que eu estou rodando para chegar em todos os pontos do plano, né? Uma vez que eu fixo o ângulo, estou nesse ângulo, não posso mexer aqui. Só posso esticar. Vamos supor que eu estou mantendo o ângulo aqui. Como é que eu chego, por exemplo, nesse ponto? Tem que ser um R entre 0 e 1. Tá? Eu tenho o valor, pego aqui. Então, do 0 vai ser esse vetor até o 1, que vai ser esse cara aqui. Tudo bem? Isso em R. Aí em θ eu vou do 0 até o 2π. E isso faz eu mapear essa região D inteira. Não sei se eu me fiz claro aqui. Fez sim, ajudou bastante, obrigada. Nada. Não é o único jeito de fazer essa integral, tá? Mas é o jeito mais rápido. Qual que é o outro jeito? É você escrever essa integral, né? Ou você pode fazer essa integral com coordenadas cartesianas, né? Só que o problema é que de x você tinha que considerar de menos 1 a 1, por exemplo, e de y iria de 0, né, até a curva, a semicircunferência, de 0 até a semicircunferência. Eu teria que isolar esse y, né, então ficaria raiz de 1 menos x², e aí avaliar essa integral de 1 menos x² menos y², dy dx. Tá? Dá para fazer isso aqui também. E vai dar o mesmo resultado, vai dar o mesmo π sobre 4. Só que eu não sei quanto a vocês. Isso aqui tá me cheirando muito mais difícil, né? Por que vai dar... Da onde vai surgir o π se aqui só tem termos quadrados? Porque eventualmente você vai ter que fazer uma substituição trigonométrica aqui no meio dessas contas cartesianas. Então, assim, não é que está errado. Vocês podem tentar fazer, né? E dá certo fazendo desse jeito, tá? Fazendo primeiro a integral em y, botando o limite de integração, depois fazendo a integral em x, e nessa hora você vai fazer a substituição trigonométrica. O problema é que Ampec envolve tempo, né? E olha quanto tempo eu gastei aqui. Pelo que eu vi no cronômetro, não deu nem 5 minutos para eu fazer e explicar essa conta aqui de cima para vocês. Tá? Então, é muito mais fácil. Quando você tiver termos quadrados aqui, que você está considerando regiões circulares aqui, de certa maneira, já tem liga um sinal de alerta que tem a ver com coordenadas polares, tá? Tudo bem? Fica aí de exercício. Tentem fazer isso aqui, pelo amor ao esporte aí. Façam essa integral aqui, cartesiana. Por fim, última questão que eu vou fazer hoje, questão 20, aliás, questão 11 da prova de 20, que é também uma questão de integração. Calcule o valor da integral de 0 a 3 em dx,
E dessas coisas aqui que dependem de x, de 6x dy. Tá? Isso aqui é um exercício mais algorítmico de integração. Eu acho que dentre os que... O mais elegante que eu vi foi esse 19, da prova de 19. Esse da prova de 20 não é tão complicado. Então, Unpack 20. Questão 11. Vou fazer rapidinho. Então, a parte difícil é essa parte da meiuca aqui, né? Deixa eu escrever aqui em separado, então. 4x sobre 3, raiz de 25 menos x quadrado. Tá? 6x dy. E depois fazer de 0 a 3 em dx. Essa parte do meio, nota que eu vou fazer a primitiva, vai dar 6xy. Então aqui vai ter uma primitiva que é 6xy, avaliado para y indo de 4x sobre 3 e raiz de 25 menos x quadrado. E aí eu integro, uma vez que eu tenho esse resultado, em x. Ou seja, na verdade isso aqui é um exercício de cálculo 1, né? Porque a parte difícil é a integral em x. Né? A integral em y não é tão complicado. Esse 6 eu vou jogar aqui para fora. Né? O x eu tenho que manter, né? E o y vai ser o seguinte. Eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo, 25 menos x quadrado, aqui, menos x quadrado, menos 4x sobre 3 dx. Aí agora eu tenho que tomar um certo cuidado aqui, né? Eu vou separar em duas integrais isso aqui. Então vai ficar 6. Isso aqui foi uma tentativa de chave, pessoal. Assim ficou melhor, né? A primeira integral é a parte difícil, eu acho. Né? Que é esse x raiz de... Então eu vou escrever ela em separado aqui, x vezes raiz de 25 menos x quadrado dx. A segunda integral não é tão difícil. Vai sair esse 4/3 e vai ficar a integral de 0 a 3 de x dx. Essa parte, dá para ver que é mais tranquila. Né? A parte complicada é essa aqui. Tá? Então isso aqui vai dar 6. Vamos fazer a parte fácil. Aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, que eu vou avaliar no 3, né? Então vai ficar 9 sobre 2 essa integral. Tá? Então vai dar menos 4/3 de 9 sobre 2. Até as frações aqui dão bonitinhas. Né? O problema é essa aqui. Essa aqui, como é que vocês calculariam, pessoal? Vocês fariam que técnica aqui, vamos dizer? Mais fácil fazer uma substituição aqui, né? Eu vou chamar de u aqui, Vou copiar aqui do lado, ou... vou fazer aqui do lado. Então, a integral. Essa integral aqui eu vou puxar para cá para fazer a primitiva. X raiz de 25 menos x quadrado. Eu vou chamar de u. Ou 25 menos x quadrado. Porque aí, dessa maneira, o du vai dar menos 2x dx. E aí, como x dx aparece aqui, vai ficar menos meio de du. E isso aqui, então, vai dar a integral de u elevado a meio menos meio de du. Tá? E aí eu vou plugar ali para fazer a definida. Nota que quando x for 0, u é 25. Então essa integral vai ser de 25. E quando y for... quando x for 3 aqui, né? Vai dar 16, é isso? É isso. 16 disso aqui, né? De u elevado a meio menos meio du.
Tá claro isso? Tudo bem? Aí, bom, continuando. 6. Aqui, vou trocar. Esse sinal de menos vai servir para eu trocar. 16 a 25. O meio eu vou tirar. E vai ficar U elevado a meio du. Aqui já dá para fazer algumas simplificações, né? Vai ficar 2 aqui em cima e 3 aqui, vai ficar menos 6 aqui. Bom, e por fim, vou resolver essa primitiva 6 meio. Ô, Antônio, Oi. ali quando sobe um pouquinho, na passagem, você foi fazer a distributiva, você meio que fez a distributiva da integral, né? Ali da integral de x, que vai de 0 a 3. Eu esqueci, já vi o que eu errei. Você esqueceu o quadrado, eu acho. Aí em cima. Aqui, né? Isso. Então aqui só vai mudar essa fração. Obrigado. É verdade, eu esqueci. Graças a Deus que foi essa parte que eu errei. Essa parte aqui é mais tranquila, né? Obrigado. Lídia foi a que falou? Fui eu. Obrigado, obrigado. Ó, vai dar, então aqui x ao cubo sobre 3, né, na verdade. E aí eu vou avaliar isso de 0 a 3. Deixa eu ir corrigindo já para não fazer besteira. Então aqui vai ficar 3 ao cubo sobre 3 ao quadrado, vai dar 3 aqui em cima, vai dar 12, né? Olha só, deu o dobro só. Ufa, não mudou muita coisa. Tá, aí agora sim, agora eu vou ver se eu não... Acho que eu não errei mais nada. Vocês vão me policiando aí, por favor. Aí esse cara aqui eu tenho que avaliar de 16 até 25. Esse 2 aqui dá para cortar com esse 2. E essa é a parte feia da coisa, né? Nossa, bem feia, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Força, tá acabando. Então vai dar 6. Dá 25, eu vou escrever como 5 ao quadrado, tá? Então vai dar 5 ao quadrado. Ó, e esse 3 aqui eu já vou botar em evidência. Vai ficar 1/3 de 5. Peraí, deixa eu escrever melhor isso aqui. Vou fazer o seguinte. Vai ficar 1/3. Aí vai ficar o 5 ao quadrado elevado a 3 meios. Que é essa parte aqui só. Tá? Com o avaliado no 25 menos aqui é 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Menos 12 aqui no final. Estou evitando fazer muita conta só, pessoal. Então, isso daqui vai dar 6. 1/3. Aqui, ó, nota que vai dar 5 ao cubo. E aqui vai dar 4 ao cubo. 5 ao cubo vai dar 125. E 4 ao cubo é 64, é isso, né? Peraí, deixa eu pensar. Vocês vão me corrigindo aí se eu vou cometendo alguma atrocidade. Nossa, conta chata, hein? 121 aqui vai dar 125, aliás, 125 menos 64 vai dar 61, é isso? Nossa. Pera aí, será que eu não cometi algum erro? Eu tô achando essa conta muito estranha. Seria 61 aqui, né? Sessenta e um. Não, tem coisa errada aqui, pessoal. Tô vendo aonde. Será que eu errei aqui? Ó, vou checar desde a distributiva para ver se eu não errei aqui, ó. X tá aqui e menos 4/3 x ao quadrado tá aqui, beleza. Aí quando eu fiz a substituição,
eu troquei os limites de integração de 25 e 16, tá certo. E aqui a substituição que eu fiz, eu chamei isso de u elevado a meio, e o du é aqui, tá certo. Aí eu troquei aqui os limites, já jogando esse meio para fora da integral. 2/3 aqui vai surgir, aí eu cortei com o meio de fora da integral. E esse 3 acabou sobrando aqui, né? Tá, aí eu botei em evidência. O 25 é 5 ao quadrado e o 16 é... aqui que eu errei, né? Ou não? Não, 16 é 4 ao quadrado. Antônio, se você resolver essa conta dá 50, um número bonitinho. Não sei se. É? É. Não, então tá certo. Eu não sei porque eu fiquei noiado. Vamos lá, deixa eu terminar. Obrigado, Rê. Tá 50 mesmo. Não sei porque eu fiquei encanado. Eu acho que eu fiquei encanado com esse 1/3 aqui. Sei lá, vamos lá. Obrigado, Rê. Imagina. Você me deu mais confiança para continuar a conta. Aí 3 vai ficar menos 36. Acho que é isso aqui que eu não preciso. Aí eu vou deixar o 125 menos 64. Pronto, aqui, ó. Aí, agora deu mais bonito, né? Aí deu 25 aqui em cima. E dá 50. E é 50 mesmo. Eu devia ter pensado em fazer o mínimo múltiplo aqui antes de fazer a subtração. Também, a parte difícil aqui é você se enrolar como eu me enrolei, e a Lídia bem percebeu, nas distributivas e que perder alguma coisa no meio do caminho. Mas do ponto de vista conceitual não é um exemplo tão complicado assim. De novo, a dificuldade aqui é você manter a calma na hora da prova, eu acho. Porque uma coisa é eu fazer aqui com algumas pessoas me observando e vendo que eu vou cometendo alguns erros e me chamando a atenção. Outra coisa é você fazer sozinha durante a prova com pressão de tempo, né? Então, acho que tomar cuidado um pouco com isso. Mas tudo bem? Alguma dúvida nesse aqui? Acho que tranquilo, né? Tudo bem. Então era isso que eu tinha programado para hoje. Deixa eu voltar aqui a câmera. Então, hoje eu programei essas questões. Era mais para terminar essa parte de integração.